Dr. Mauro Fisberg, mais uma vez, na janela da Paulista. Dr. Mauro, a gente fala tanto em comida de verdade, né? O que é comida de verdade? Pois é, Isabel, hoje nós estamos discutindo muito se realmente existe comida diferente do que seja comida de verdade. Quer dizer, será que o fato de uma comida ser industrializada, ela deixa de ser uma comida de verdade? Ou será que toda comida que nós comemos, ela é natural, mesmo que ela não tenha sofrido nenhum grau de grandes manipulações? Vamos pensar, quer dizer, hoje nós comemos os alimentos que vêm só em grãos, quer dizer, nós comemos o alimento que vem diretamente de uma colhedeira. Não, nós não plantamos o alimento, nós não puxamos o alimento de um saco. Na verdade, nós sempre estamos utilizando alguma coisa que foi ou embalada, ou foi lavada, ou ela foi utilizada de uma forma de higienização, ou ela foi colocada dentro de uma forma de empacotamento que facilite o acesso e a conservação. Então nós estamos sempre comendo algum alimento que teve algum grau de modificação. E esse grau de modificação é que está sendo confundido hoje com o chamado processamento. Quer dizer, tudo que é processado hoje é vilanizado. E se ele é vilanizado é porque ele não é bom. Então é como se todos nós estivéssemos comendo apenas, por exemplo, o alimento que vem diretamente da vaca, o alimento que vem diretamente do campo, o alimento que não tem nenhum tipo de intermediário, nenhum tipo de processo. Então, para isso nós não precisaríamos de supermercado, nós não precisaríamos de lojas, nós não precisaríamos de intermediários, e nós todos deveríamos ou plantar a nossa própria alimentação, ou nós deveríamos ter alguém que nos trouxesse diretamente do campo à mesa, o que não é uma coisa factível. Então, acho que a gente precisa tirar um pouco desse viés que nós estamos tendo de que a alimentação, que não é totalmente natural, ela não é uma comida de verdade. O arroz, porque ele foi lavado, ou porque ele foi higienizado, ou porque ele foi enriquecido com alguma vitamina ou mineral durante a sua perda de fabricação, ou porque ele sofreu algum grau de conservação em uma embalagem para poder ser utilizado por um período maior, para não ser atacado, por exemplo, por ratos, ele não deixa de ser o mesmo arroz que eu utilizaria numa condição específica. Hoje nós estamos discutindo com alguns alunos nossos, por exemplo, a diferença que existe entre uma lasanha feita em casa e uma lasanha comprada. Elas podem ser totalmente diferentes em termos de sabor, podem ser totalmente diferentes em termos de, por exemplo, uma é totalmente natural, a outra teoricamente é toda industrializada. Do ponto de vista nutricional, elas têm diferença? Nenhuma. Algumas vezes, inclusive, o produto embalado tem vantagens que o natural não tem. Eu tenho maior condição de higiene, eu tenho menos bactérias, eu tenho sempre o mesmo padrão, talvez eu não tenha o mesmo sabor, talvez eu não tenha o mesmo gosto de prepará-lo. Mas do ponto de vista nutricional, em termos de caloria, de energia, de vitaminas e minerais, talvez até eu tenha vantagem no alimento preparado. Industrializado. Especialmente hoje em que está havendo uma redução de alguns alimentos com alguns aspectos deletérios. Sim, então, eu tenho como menos sal, gorduras trans, né? Isso, eu tenho menos sal, eu tenho menos gordura, eu tenho menos açúcar. Então hoje alguns produtos industrializados podem ser substitutos com vantagem de algumas situações que nós temos no nosso dia a dia. O que a gente tem não é um baita preconceito contra isso. Nós temos um preconceito de que tudo que é natural, tudo que é orgânico, tudo que não tem nenhum grau de manipulação é melhor do que um produto que teve algum grau de modificação. Esse negócio de pode ser natural... real e não pode ser real. Esse negócio de natural, eu sempre falei isso, desde o tempo da Rede Mulher de Televisão que eu falo. Natural é morar na caverna. O resto, tudo que a gente faz não é natural. Faz parte da industrialização. Se nós não tivéssemos uma coisa natural, nós teríamos que estar nos baseando aqui num relato de caso que alguém estaria contando para alguém, contando para alguém. E escrevendo num papiro. Nós não temos o vídeo, nós não temos a imagem, nós não temos a comunicação, nós não temos a replicação da informação. Não. Quer dizer, mas enfim, existem alimentos industrializados que são vilões ou não? Todos são
mais ou menos, pelo menos? Todo alimento pode ser benéfico e todo alimento pode ser vilão. Vai depender de quantidade, vai depender da forma de utilização e depender de como que ele é produzido. Eu posso produzir na minha casa um produto péssimo, de muito má qualidade, totalmente natural, uma quantidade gigantesca de sal, de açúcar, de gorduras trans, totalmente natural. E eu posso utilizar um alimento industrializado que tem, do ponto de vista nutricional, um alimento absolutamente saudável e muito adequado. Então são questões de escolha. Eu tenho alimentos bons e ruins e eu tenho uma alimentação boa ou não, dependendo da combinação que eu tenho. O que eu não posso é imaginar que é possível alimentar toda a população do mundo sem algum grau de proteção contra a deterioração, contra a contaminação, contra o ataque de outros animais, contra o ataque de outros produtos específicos. E isso, a embalagem foi um grande avanço, a conservação, os métodos de modificação dos alimentos permitiram que eu utilizasse produtos de longa duração. Se nós não tivéssemos hoje o leite de longa vida, nós provavelmente teríamos que contar com um produto de altíssimo custo, uma distribuição que é praticamente extremamente restrita para um volume muito pequeno de pessoas. Eu não conseguiria alimentar milhões de pessoas no mundo. Tá certo. Alguma dica, por exemplo, eu vou para o supermercado, vou comprar uma coisa industrializada, alguma dica, rótulo, aquelas informações que vêm, quantidade de gordura isso, gordura aquilo, sódio e tal, alguma dica? Não, rótulo é uma discussão que nós vamos ter outro dia, que também é uma confusão muito grande, porque na verdade é muito difícil entender um rótulo hoje, e nós estamos em discussão exatamente hoje sobre o que o rótulo deve conter, mas é óbvio que existem algumas coisas que são básicas pelo brasileiro. A coisa que o brasileiro olha no rótulo é data de validade. Fora a data de validade, o brasileiro olha muito pouca coisa, mas ele deveria olhar a quantidade de sal, deveria olhar a quantidade de açúcar, deveria haver a quantidade de produtos específicos que estão aparecendo, que são apenas conservantes e que conseguem melhorar a qualidade do produto, ou se realmente existe alguma adição de alguma coisa que seja não adequada. Nem todo conservante é ruim, nem todo aditivo é ruim. Nós temos aditivos que nos protegem e nos salvam a vida de muitas coisas. Então eu preciso entender um pouco melhor o que tem dentro de cada alimento, mas nem todo alimento pronto para consumo é ruim. E às vezes um alimento que eu preparo na minha casa pode ser extremamente danoso. Muito obrigada, Dr. Mauro. Obrigado a vocês. Every time we say goodbye, I die a little